Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 10º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós falaremos da vitória do Palmeiras contra o River Plate, a importância do Abel nessa partida, a goleada de ontem do Palmeiras contra o Fortaleza, que inclusive foi o motivo do podcast estar saindo novamente no domingo, e isso com o time reserva, e as prévias das quartas de final da Libertadores que acontecerá nesse meio de semana. Muito obrigado a todos que se inscreveram nessa última semana. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os palmeirenses e vamos para mais um podcast. Vamos lá, River Plate 1, Palmeiras 2, essa foi a partida que aconteceu na quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras conseguiu uma belíssima vitória no Monumental de Nunes, coisa que pouquíssimas pessoas esperavam, porém, modéstia à parte, inclusive tem um short aqui no canal, que eu coloquei, se eu não me engano, no próprio dia do jogo, dizendo que o que o Palmeiras deveria fazer era se impor na partida, se impor, se mostrar dominante, se mostrar mais forte do que o River Plate, e foi exatamente o que o Palmeiras fez, e dessa maneira o Palmeiras teria a chance de vencer, e venceu muito bem o River Plate. Vamos lá para os meandros da partida. Taticamente falando, o Palmeiras iniciou com o Andreas Pereira jogando como meia pela direita, o que para mim foi uma novidade. Inclusive no podcast eu até havia falado que eu achava que quem iria jogar ou era o Facundo ou o Maurício, e ele já entrou com o Andreas, trazendo mais um ponto de coerência que o Abel, um dos pontos de coerência a mais que ele já falou aqui dentre as coletivas do Palmeiras, porque ele falou que quando há esse tipo de contratação, da mesma maneira que foi o Vitor Roque, é um tipo de contratação que da presidente, ela não precisa consultar o Abel. Claro que ele fala isso no sentido figurado, mas ele quer dizer o quê? Trazendo esse tipo de jogador, não precisa de tempo de adaptação, não precisa de ficar tempo no banco para entender a situação do clube, como o time joga. Não, é um jogador que vai chegar e vai jogar, porque tecnicamente está acima, entendimento tático dele está acima, fisicamente ele está bem, portanto vai jogar, e jogou muito bem, deu assistência para o gol do Gustavo Gomes. Ajudou muito o time do Palmeiras na partida. O Palmeiras, como eu falei no início, ele fez exatamente o que eu queria que fizesse. O Palmeiras se impôs, foi dominante, teve a bola, pressionou a defesa do River Plate, fez o gol e continuou com um volume ofensivo. O Palmeiras conseguiu fazer tudo isso no primeiro tempo de uma maneira surpreendente para mim, surpreendente para a maioria das pessoas, porque eu imaginava até que se o Palmeiras pudesse vencer, provavelmente em um jogo de transição, não se impondo como da maneira que se impôs, embora eu ainda achasse que fosse a melhor maneira, e se provou a melhor maneira para poder vencer o River Plate lá. O River começou a tentar ter a bola mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, mas eu enxerguei mais como estratégia do Palmeiras do que propriamente uma qualidade do River, algo onde o River tivesse se sobressaído no meio da partida. Não, foi mais por estratégia do Palmeiras. Eu entendi que o Palmeiras escolheu descansar sem a bola. E aí nesse descansar do Palmeiras, o Palmeiras continuava contra-atacando, continuava agredindo o River, e foi numa dessas que o Palmeiras conseguiu arrumar o segundo gol com o Vitor Roque. Uma belíssima jogada do Flaco Lopes, o entendimento de jogo, o entrosamento dos dois está muito aguçado, e isso está facilitando muito sair as jogadas próximo ao gol. E o Palmeiras os jogadores ali encontraram espaço, foi um bate e rebate que a bola sobrou ali no pé do Flaco Lopes, e ele encontrou o Vitor Roque na movimentação perfeita. Primeiro tempo impecável, sem nada a acrescentar, nada, perfeito. No segundo tempo, ou melhor, fazer uns destaques individuais aqui antes de falar do segundo tempo, porque o segundo tempo foi a parte, né? O Kelvin, muito bom primeiro tempo. O Kelvin, inclusive, no primeiro lance do jogo, talvez no primeiro lance do jogo mesmo, coisa de 5 segundos, a bola pipocando de um lado para o outro,
A bola veio pra ele, deu um chapéu no jogador do River, assim, numa tranquilidade, a pressão da torcida, gritando, e pressão do jogo, quartas de Libertadores, ele tranquilamente deu um chapéu no jogador do River, saiu jogando. Ali, pra mim, na minha opinião, já demonstrava porquê o Palmeiras estava indo pro jogo. Pelo que o Palmeiras estava indo para aquele jogo. De peito aberto, para jogar, para mostrar a grandeza dentro de campo. Então a coragem que ele demonstrou, a qualidade também que ele demonstrou na realização das jogadas, na coragem de ir para cima, tentou jogadas individuais na linha de fundo. Puta contratação a do Kelvin, puta contratação. Ainda que no final do jogo ele tenha feito uma cagada ali, mas eu não sei até que ponto foi a questão do pé dele que ele machucou, não sei até que ponto foi o que influenciou. Mas a puta contratação do Kelvin, não sei se foi o Scout, se foi o Abel, se foi a Leila, quem foi que contratou, merece totalmente os aplausos. Gomes e Murilo, muito entrosados, ligados na partida, ligados demais na partida. Em todas as bolas eles estavam chegando forte, estavam chegando no tempo de bola absurdo. Muito concentrados no que eles deveriam estar fazendo ali, muito concentrados e frios para poder sair jogando, para dar essa tranquilidade para o meio campo sair jogando. Então, partida exemplar dos dois. Inclusive me lembrou muito Palmeiras e Porto, onde eles estavam muito bem também naquela partida. Como dupla, ajudou muito o time naquela partida, e nessa daqui, a mais importante, conseguiram a vitória. Lucas Evangelista, para quem dizia que não podia jogar no Palmeiras, inclusive eu não dizia que ele não podia jogar, mas não achava que ele poderia ser titular. E para mim, tá cravando a vaga no time titular do Palmeiras. Ele não tá demonstrando nenhuma fraqueza técnica, tática tão pouco, física também tão pouco. Então assim, ele tá muito bem, ajudando demais o time do Palmeiras, muito presente nessa transição do Palmeiras, onde o Palmeiras conseguia sair da defesa. Claro, sempre com esse esquema que o Palmeiras está jogando, a saída A3 continua, mas de uma maneira onde o primeiro volante é puxado para a defesa, que no caso era o Aníbal. Então ele puxava, e o Lucas Evangelista, como eu já falei em outros podcasts, ele fica circulando de um lado para o outro para receber essa bola entre o ataque e o meio do adversário e fazer essa transição. Ou seja, o jogo do Evangelista é fazer essa movimentação para que os zagueiros ou o Aníbal encontrem o espaço, ache ele para ele no máximo dominar e já tocar. Ou seja, dominar e já tocar para um lateral, dominar e já fazer uma ligação para o meia mais à frente, ou até dependendo da situação do Flaco Lopes, que volta normalmente mais como um falso 9, vir buscar e receber essa bola. Então assim, ele está fazendo muito bem essa transição. Participando muito bem do jogo e não está queimando a bola, não está como se estivesse jogando batata quente e a bola queimando no pé dele. De maneira alguma, ele está jogando muito bem e está merecendo a titularidade. Felipe Anderson e Andreas Pereira, eu achei eles muito participativos, tanto na defesa quanto no ataque. Não tiveram participações brilhantes na partida, aquela participação esplendorosa como o Andreas quizá teve agora na partida contra o Fortaleza, que a gente vai falar ainda. Mas muito participativos na defesa e no ataque, se mostrando muito concentrados e com entendimento de jogo avançado, que aí é a questão do jogador já mais experiente, que jogou muito tempo na Europa, tem já muito jogo já na carreira, já jogou jogos grandes, vários jogos grandes, então assim, ele consegue ter esse entendimento com mais facilidade. Então, muito boa partida dos dois também. E aí, claro, Flaco Lopes e Vitor Roque, não poderia deixar de falar aqui, que foram os destaques principais, talvez, dessa partida. Que os dois juntos, muito bem tecnicamente, fisicamente, muito entrosados. Como eu falei, parece que eles jogam há anos juntos e começaram a jogar juntos nessa temporada e mais precisamente juntos mesmo dentro de campo há 2 meses, talvez 2 meses, que o Abel tenha ensaiado essa escalação, essa formação com 2 atacantes. Impecável, primeiro tempo impecável. Já o segundo tempo, para mim, especificamente, a minha opinião é o seguinte: foi a prova do quanto a postura do time influencia em quase 100% no que diz respeito à nossa avaliação sobre um time ter jogado bem ou não. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes quando a gente pega e fala, esse time jogou bem porque fez isso, isso, aquilo, ou esse time jogou mal porque deixou de fazer isso, isso, aquilo, a gente acaba
esquecendo, anulando o fato da postura dos jogadores. Da postura dos jogadores em campo. Porque de nada adianta o treinador fazer toda a preleção, fazer todo o esquema, fazer toda a estratégia para a partida e num primeiro tempo o time ficar 100% nessa estratégia, cumprir absolutamente tudo que o treinador pediu e definiu como estratégia, e no segundo tempo ele mudar aquilo. A minha interpretação da partida foi o seguinte: o primeiro tempo foi de responsabilidade do Abel, claro, também dos jogadores, mas eu quero dizer, para exemplificar, primeiro tempo, responsabilidade do Abel e sua comissão. Segundo tempo, total responsabilidade dos jogadores. A impressão que eu tive é que os jogadores, vendo a facilidade que estava tendo para criar chances, estava ganhando todas as divididas no primeiro tempo. E vendo essa facilidade encontrada contra o time do River, eu percebi que eles quiseram descansar, quiseram jogar sem a bola. Então, para mim, o meu entendimento foi esse. Os jogadores do Palmeiras decidiram ficar sem a bola. Até porque eu não consigo entender, eu não consigo compreender o fato do Palmeiras ter jogado um primeiro tempo tão absurdo, pela dificuldade que se planejava, e no segundo tempo retornar ou fazer uma estratégia totalmente contrária, vindo a partir do treinador. Não faz sentido o Abel querer mudar. Ele poderia, assim, muito bem, seria natural ter menos a bola, fazer menos pressão, natural. Só que, vendo o jogo, vendo a qualidade dos jogadores do River Plate, você percebia que o time do River não tem muita qualidade para trocar passe, muita qualidade para driblar, para chegar dentro da área. O River rondou a área do Palmeiras, tocava, malemar tentava um cruzamento, chegava na linha de fundo muito dificilmente e não conseguia arrumar nada. O Everton não trabalhou assim no segundo tempo, mesmo assim, não teve muita defesa, exigência, nada. Porque o River tecnicamente não é essas coisas. Tem jogadores também já mais de idade que tecnicamente já foram muito melhores do que são hoje, fisicamente abaixo, taticamente é um time também que eu percebi um pouco perdido, analisando a questão só do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi todo do Palmeiras. É um time um pouco perdido, não sabe exatamente se quer acelerar, se quer segurar, prender, ter uma posse, porque tem características para ter posse, mas ao mesmo tempo o time joga de uma maneira um pouco mais acelerada, talvez pelo resultado, de fato, pode até ser. Não dá para tomar uma conclusão exata a respeito do jogo do River, mas me pareceu isso. Então, volto a dizer, para mim, responsabilidade do segundo tempo dos jogadores. Eles que entenderam a facilidade que estava e decidiram mudar por eles próprios. E aí, quando eu falo isso, não é que os jogadores... o Abel falou uma coisa e quando eles entraram em campo, os jogadores disseram, não, na rodinha, vamos mudar o que o Abel falou, vamos ficar sem a bola. Não foi isso. É um entendimento mútuo de uma maneira, talvez, psicológica. No olhar de um, de outro, no olhar para os jogadores do River, dos jogadores do River para os jogadores do Palmeiras, os caras com medo, talvez. Aí é algo que você só consegue saber quem jogou futebol, ou no caso quem estava lá naquele momento. Mas a percepção que eu tive foi essa, e foi no final das contas o River que não pressionou, não teve muita chance, mas no final das contas fez o gol, porque o Palmeiras deu essa liberdade absurda próxima à área, ou seja, não tem muito o que fazer. Você dá um tempo todinho para um time grande, querendo ou não, forte, o estádio lotado, torcida apoiando, mesmo na dificuldade, umas quartas de final de Libertadores, você dá a bola para os caras ficarem... O Palmeiras teve 23% ou foi 24% de posse de bola no segundo tempo. Você só tem isso de posse de bola nessa situação contra esse time, é natural que você tome um gol, por pior que o time seja. E o River não é tão ruim assim. Então não é aquele River que o Palmeiras quase foi eliminado, mas também não é tão ruim a ponto de deixar o River ter a bola dessa maneira e nem sequer contra-atacar. De modo geral, a partida contra o River foi essa. Vamos falar agora sobre a partida contra o Fortaleza. A partida da Palmeiras ganhou de 4-1 ontem à noite, no sábado. Vamos lá
Palmeiras 4, Fortaleza 1. É o jogo que aconteceu ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez uma partida também da mesma maneira que foi contra o River. Uma partida dúbia, uma partida com tempos distintos. Tempos onde jogou de uma... Só que dessa vez ao contrário, né? O primeiro tempo onde o Palmeiras jogou mal e um segundo tempo onde o Palmeiras jogou muito bem. Eu consegui acompanhar apenas a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. E... claro, depois vi os melhores momentos e também vi que o Palmeiras não tinha criado absolutamente nada. Antes de começar a falar sobre a análise do primeiro tempo, falar do pênalti, foi pênalti em cima do Facundo Torres. O Veiga bateu muito bem. Por que você não bateu dessa maneira na final do Paulista, Veiga? Pelo amor de Deus. E também sobre o gol do Fortaleza, que teve as defesas do Everton, mas também teve a cagada da defesa de deixar 3 vezes os caras finalizarem dentro da área, ou próxima área, né? Então... dali pra frente não teve mais nenhum lance que fosse mostrado em melhores momentos. E o Palmeiras, da onde eu comecei a assistir, que foi entre 28 minutos do primeiro tempo, 30 minutos, o Palmeiras não estava jogando absolutamente nada. Nada. Tava morno, um time muito morno, sem agressividade, me parecia sem entrosamento, porque o Palmeiras, o Abel mudou os jogadores, o time praticamente inteiro reserva, só o Everton que jogou, dos titulares. Só que o Palmeiras não mudou nem o esquema e nem a maneira de jogar. Manteve-se o esquema, o 4-4-2, manteve-se a maneira de jogar, procurando o futebol pelo meio, com ultrapassagem dos laterais, com o volante fazendo a linha de 3 na saída de jogo, com, no caso, o Alan, que estava substituindo o Lucas Evangelista, fazendo essa movimentação para receber e fazer essa ligação, essa transição rápida. O time jogou da mesma maneira que o titular. A diferença foi o quê? Questão de entrosamento. Claro, também questão de qualidade, porque, obviamente, por melhor que o elenco seja, o time reserva vai ser pior do que o titular, até porque, senão, a concepção das palavras já diz respeito a isso, titular e reserva, time 1 e time 2. Mas, do primeiro tempo, o que eu percebi foi isso. Manteve-se essa questão do esquema, manteve-se a maneira de jogar, mas o Palmeiras estava tendo dificuldade posso dizer ali, em questão de 3 posições cruciais, pelo menos para o que pedia a partida de ontem, que foi a seguinte: o Palmeiras não estava conseguindo ter a profundidade que tem com o Vitor Roque, porque o Vitor Roque ataca muito, faz o famoso facão, ataca as costas do zagueiro e acaba dando essa chance do passe mais vertical. Além da briga com o zagueiro também, que ajuda muito. E o Palmeiras também não estava conseguindo ter o desafogo do Kelvin e do Felipe Anderson. O desafogo que o Kelvin dá é muito para auxiliar, inclusive, até o Piquerez, para não ficar muito na cara que o Palmeiras vai atacar só pela esquerda, como era antigamente. O Kelvin ajuda muito, dá essa profundidade pela direita também, então consegue chamar mais jogadores para se defender. Ou seja, dá liberdade para mais jogadores do Palmeiras atacar. E o Giai não estava conseguindo fazer isso. O Giai não estava dando essa possibilidade para o Palmeiras conseguir ter essa profundidade pela direita. E sem o Felipe Anderson também, o Sousa não estava conseguindo fazer as jogadas individuais que o Felipe Anderson vem fazendo. Que é o tal do desafogo que eu falo, tanto a questão de correr pelo fundo, pelas laterais, mas também do drible, que é onde você precisa para sair de uma marcação e chamar os seus jogadores. No caso ontem era Maurício e Rafael Veiga, os jogadores de ataque, o falso 9, o centroavante, para poder fazer essa movimentação e realizar uma jogada. Ontem não estava conseguindo fluir. O Rafael Veiga e o Maurício estavam batendo cabeça, inegável, porque para mim ficou meio claro que o Veiga era o falso 9, que era o Flaco Lopes, e o Maurício era o Vitor Roque, era o centroavante. Mas na movimentação dos dois, ficou um pouco natural também, o que é normal. Os dois talvez seja a primeira vez que joguem juntos, inclusive de atacantes, que não é a posição deles, embora a do Veiga para mim hoje seja essa mesmo. Mas é natural bater em cabeça, e o Palmeiras estava batendo cabeça nessa questão, onde estava conseguindo trocar passes, mas não chegava no passe final, não conseguia fazer muita coisa. Porque faltava essa profundidade, faltava essa movimentação do falso 9, mais entrosada. Já no segundo tempo, aí o Palmeiras já começou um jogo totalmente diferente. O Palmeiras começou já indo pra cima, conseguiu fazer o gol, teve chance antes de fazer o gol.
bateu na trave e depois foi e fez o gol. Já facilitou a vida do Palmeiras. E o Palmeiras continuou com esse volume, continuou indo pra cima. É isso que eu pedia. É isso que torcedores mais que cobram mais e gostam de ver o bom futebol e enxergavam que esse time tem qualidade para fazer isso, para entregar esse bom futebol, cobravam do Abel. Fazer o gol, continuar em cima, pressionando. Vamos tentar fazer o terceiro, vamos tentar fazer o quarto. Tentar fazer, não é garantia que você vai fazer, mas também se você dá a bola para o adversário, é menos chance de você fazer e mais chance do adversário fazer. Então, no segundo tempo, o Palmeiras anulou totalmente os contra-ataques do Fortaleza e teve o volume de jogo ofensivo. Muito porque também se propôs a jogar ainda mais, foi mais incisivo, teve mais intensidade. Então, você vê que o futebol ofensivo de um time qualificado jogando em casa naturalmente já anula as valências ofensivas do adversário. Então você não sofre, você consegue apreciar um bom futebol, consegue ter a esperança que vai sair gol, que vai sair mais gols. Então, pra mim, o que eu falo do segundo tempo foi exatamente isso. O que trouxe esperança nessa questão do segundo tempo de sair mais gols foi essa incisividade do time, a agressividade do time, buscar fazer os gols. E aí Palmeiras consegue fazer o gol com o Sousa numa troca de posição. O Sousa ali começa a cair pela direita, quase faz o gol, dá aquela cabeçada na trave, mas aparece aquela bola onde o Mikael faz o lançamento, o Veiga inteligentemente, creio eu que tenha feito o corta-luz de maneira como fala? Esqueci a palavra, agora me confundi. Ele quis fazer isso e a bola sobrou pro Sousa. E o Sousa conseguiu dar uma bela finalização, uma finalização que inclusive não é qualquer jogador que finaliza daquela maneira, que entende a jogada daquela maneira, dá a bola no kick que ela deu, a maneira que ele chutou, porque ele poderia muito bem esperar ela cair no chão, dominar e tentar tirar do goleiro. Ficaria inclusive até mais difícil, creio eu. E ele resolveu da melhor maneira possível, que era a maneira, entre aspas, mais difícil da execução. Mas para mim a maneira mais acertada para fazer o gol. E ele fez. Dali pra frente o Palmeiras ainda estava com o time reserva, tem que se dizer isso. Continuou com volume, criou chances. E aí, com a entrada dos titulares, facilitou ainda mais. Logo no primeiro lance entrou Flaco e Vitor. Logo no primeiro lance tem uma jogada que o Flaco Lopes quase faz um gol. Depois, na transição, o Lucas Evangelista consegue encontrar o Felipe Anderson, que rapidamente o Palmeiras voltou, inclusive, a contra-atacar. Isso é uma coisa que eu pedia muito, que eu implorava pro Abel. Voltar a ter o contra-ataque, voltar a ter velocidade e assertividade nos contra-ataques. E o Palmeiras teve. Teve velocidade, transição com o Evangelista, com o Felipe Anderson, indo pra frente, indo rápido pra frente. Conseguiu atrasar a jogada e viu o Andrés chegando de frente. E aí, na finalização, o segredo do Andrés é esse. Finalização, está próximo à área, porque ele é fazedor de gol, ele sabe chutar, ele sabe fazer gol. Fez uma bela finalização. Logo depois, passado mais uns minutos, o Palmeiras ainda conseguiu fazer mais o quarto gol. O segundo do Andréas, uma bela finalização também, batida difícil de se acertar, peito de pé, rasante a bola. Como vou repetir, batida de quem sabe, um chute de quem sabe bater muito bem na bola, de quem tem qualidade. 2 chutes diferentes, praticamente na mesma zona do campo, mas 2 chutes diferentes. Um de chapa, uma chapada forte, tirando do goleiro, e a outra de peito de pé, uma batida seca, rasante. Então assim, quem sabe bater bem na bola. Então dá pra se entender já que a posição do Andréas é essa, próxima do gol. Não acredito nem, inclusive, que ele vá jogar de 8 no lugar do Evangelista mais. Da maneira que ele vem jogando na partida contra o River e ontem, creio eu que vai ficar nessa posição, porque tá ajudando o time e o time tá ajudando ele e tá conseguindo explorar a melhor característica dele, que é a transição, que é o passe, que é a finalização, a entrada na área, e vai ser consideravelmente mais um meia pro time do Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras colocou os titulares, matou o jogo. No final das contas, no resumo, é uma boa partida do Palmeiras. O Palmeiras manteve esse esquema, maneira de jogar. Tá se solidificando esse 4-4-2, tá ficando legal de assistir. Cada jogo que passa, o Palmeiras tá jogando melhor, tá tendo mais chance, tá dando menos oportunidades pro adversário e tá crescendo no momento certo da temporada.
o que é fundamental em torneios de mata-mata e final de Campeonato Brasileiro, que acaba se tornando um mata-mata, porque todo jogo é muito importante, ainda mais da maneira que está sendo o Campeonato Brasileiro esse ano, com 3 times brigando ferrenhamente pelo título. Vamos para os destaques individuais aqui. Como eu falei do Andréas, ele próximo à área é o caminho do Palmeiras, tem que ser assim. O jogador que finaliza muito bem, tem presença e sabe fazer gol. Tem que jogar próximo à área, vindo da direita para o meio, saindo de trás para chegar na área como um segundo volante, independente. Tem que estar próximo à área e jogar por aproximação como vem jogando. Perfeita contratação e perfeito a posição que ele está jogando. Falar do Everton. Fez 2 defesas difíceis no gol do Fortaleza. Há quem diga que ele reboteou também para dentro da área. Então, assim, querendo ou não, há um asterisco sobre as defesas dele, mas defendeu. Aí também no terceiro já não tinha mais como defender. E também no chute cara a cara do Breno Lopes, que ele fez uma bela defesa. Fez o tal do X, que o goleiro fala. Abriu os braços e o Breno Lopes finalizou no braço dele. Ele ampliou a zona de ação dele e conseguiu fazer a defesa. Para mim é a puta defesa, inclusive, porque ali dificultaria muito pro Palmeiras. Ficaria um 2-1 de virada pro Fortaleza no primeiro tempo. Giai tem que melhorar muito tecnicamente para poder se equiparar com o Kelvin. Tecnicamente o Giai está muito abaixo, domínio, passe, cruzamento, posicionamento ofensivo. Defensivamente ele entrega tudo, não tem... Antes ele falhava muito em questão de deixar o espaço no meio, a bola passava, ele tomava a bola nas costas. Hoje já não. Hoje ele conseguiu se acertar no posicionamento defensivo, mas ofensivamente todas as valências para ele faltam. Tem que melhorar para poder ser um reserva à altura ou até quem sabe o titular no lugar do Kelvin. Jefté foi titular, jogou muito bem para mim, teve participação ofensiva, não sofreu defensivamente. Uma partida muito segura dele, primeira dele como titular. Então, assim, uma pressão grande no lugar do Piquerez. Ele que tem 21 anos, querendo ou não, a tendência é que ele vá subindo, né, escalonando degraus dentro do próprio clube para chegar ao ponto onde um dia seja titular. A ideia sempre é essa, né? Contratar jogadores onde você contrata jogadores mais jovens que o titular. Até porque o Piquerez já está com 27, talvez. Está no auge da carreira. Mas a tendência sempre é subir e depois cair. A gente nunca sabe quando que esse jogador vai ter o declínio. Tendo um mais jovem com qualidade, que inclusive já demonstrou qualidades, né, na parte ofensiva, de passe, de batida na bola, de posicionamento também, de entendimento de jogo. Demonstrou muita qualidade nesses quesitos, nesses pontos, que é muito importante, principalmente quando você faz um jogo como o Palmeiras está fazendo hoje, de muita participação na zona ofensiva, tendo profundidade, atacando muito com os laterais. Então, aparentemente é um jogador muito qualificado também, parece uma boa contratação do time do Palmeiras. Agora vamos para a Libertadores, falar sobre as prévias, fazer uns prognósticos dessas quartas de final, desses 4 jogos que nos restam. Vamos lá. Racing e Vélez. Vamos lá para Racing e Vélez. É o jogo que acontece na terça-feira, acredito que às 19 horas novamente, como foi na semana passada. O Racing venceu por 1-0 a partida contra o Vélez. Não fez uma boa partida, na minha opinião. O Racing, eu acho que ele acabou com um jogador a mais. Faltou muito, porque poderia ter matado sim a classificação do primeiro jogo, embora tenha sido fora de casa. Mas é uma coisa que inclusive eu vejo o Mauro César Pereira falando do time do Racing. E ele até então é torcedor do Racing, né? Ele fala que o time do Racing tem muita dificuldade em propor o jogo e quando tem essa obrigação em propor o jogo. E aí, muitas das vezes por qualidade técnica, muitas das vezes por questão da ideia do treinador. Cara, esse jogo de fato foi isso. O Racing não demonstrou muita valência técnica e tática ofensiva. Não demonstrou muita coisa. Eu assisti o jogo e vi que não é muito a do Racing atacar. De fato, pode encaixar um jogo contra um Flamengo? Pode. Até faz mais sentido. Só que tecnicamente falando, cara, o Flamengo não é o Cruzeiro que ele ganhou ano passado na Sul-Americana. Tampouco o Botafogo totalmente desmontado que ele ganhou na Recopa esse ano. Inclusive ganhou muito bem, né? Mas não é. Então, assim, estilo de jogo pode até encaixar, mas tecnicamente talvez falte. E eu vi também, inclusive, comentários dos
periodistas argentinos dizendo que o Racing já não vive o melhor momento na temporada. No ano, digamos assim, que a temporada deles começa no meio do ano, né? Então, assim, eu acho que passa. Acredito que o Racing deva vencer novamente. Nosso cilindro, pressão de torcida. É um time melhor que o Vélez, então, assim, é natural que vença. Mas, prevendo já uma semifinal, talvez, não sei, é o que possa acontecer. São Paulo e LDU. Pular River e Palmeiras, que acontece na quarta-feira, porque é o mais importante. São Paulo e LDU, pra mim, eu não sei se eu tinha deixado claro no podcast passado, quando eu fiz as prévias das quartas da Libertadores, dos jogos de ida. Mas eu não sei se eu falei com colegas no serviço ou se eu falei também no podcast. Mas eu tinha opinião clara do que o São Paulo, pra mim, é melhor do que a LDU, bem melhor. Inclusive, esse jogo deixou mais claro ainda que é bem melhor que a LDU. Só que o São Paulo não joga como o Palmeiras. Não tem coragem de jogar na altitude como o Palmeiras. Não só o São Paulo, a maioria dos times. Isso pra mim é um diferencial do Palmeiras. A questão de entender e querer vencer todas as partidas, independente das circunstâncias. O São Paulo, embora tenha criado chance pra poder vencer a partida, vacila muito. E vacilou no momento que não podia. E tomar 2-0 fica muito difícil reverter. O que eu quis dizer no começo dessa análise foi o seguinte. Não sei se eu falei no podcast passado que eu achava que o São Paulo iria vencer as duas partidas. Isso eu acredito que eu tenha falado. Porém, se o São Paulo perdesse esse jogo de ida, independente do placar, um gol de diferença, 2, 3, não passaria, porque não tem time para reverter. E eu usei de exemplo a partida contra o Nacional de Medellín, o Atlético Nacional, que sofreu fora de casa, ainda conseguiu empate, e dentro de casa passou nos pênaltis apertado. Então, acredito que mesmo com mais time, não vai reverter contra a LDU. Não acredito que reverta. Embora tenha mais time. E querendo ou não, o jogo está aberto. Mas a LDU também não é time bobo que toma 2, 3 gols assim numa noite de Libertadores. É mais complicado. Estudiantes e Flamengo. A opinião que eu tenho, na verdade, é que o Flamengo só não goleia se ficar perdendo gol como perde todos os jogos. Ficar com brincadeirinha, esse tipo de coisa. Porque lá, de fato, vai ser uma guerra, vai ter toda essa questão da Libertadores, só que no final das contas se resolve dentro de campo. E dentro de campo o time do Flamengo é muito melhor tecnicamente, tem banco, tem estratégia, tem opção, é frio, sabe jogar, não dá pra negar que sabe jogar, mas não pode vacilar também da maneira que vacilou no primeiro jogo, que perdeu vários gols no primeiro tempo, podia ter matado a classificação no primeiro tempo do jogo de ida. Não fez, acabou tendo aquela expulsão do Plata que não foi expulsão, que bagulho ridículo, muito ridículo, um dos maiores absurdos de fato também já aconteceu na Libertadores, no futebol de modo geral, mas aconteceu, e o 2-1 tá aí. Então, assim, não pode vacilar, mas acredito que dentro de campo a diferença é gritante, e eu acredito que o Flamengo vença novamente. E agora para a partida mais importante, que é Palmeiras e River Plate. Palmeiras, na minha opinião, tem que ser dominante novamente e tentar vencer o jogo como foi no primeiro jogo. Ou melhor, no primeiro tempo do primeiro jogo. Tentar manter a mesma intensidade nos dois tempos durante a partida inteira. Consegue vencer. O River já se mostrou mais fraco, tá mais abatido, perdeu inclusive ontem de 2-0 do Atlético Tucumã. Claro, com o time reserva, mas perdeu e o Palmeiras ganhou. Então, assim, já mostra a qualidade de elenco também. Entre Fortaleza e Atlético Tucumã, não vejo diferença de um para outro. Embora a classificação na tabela do Fortaleza não seja tão boa. Então, creio eu que o Palmeiras deva vencer novamente e deva passar. E aí, as semifinais ficariam Palmeiras e LDU, Racing e Flamengo. Na minha opinião, é o que vai acontecer. É mais gostoso passar do São Paulo? Não tem a menor dúvida. Seria mais difícil também o São Paulo? Seria mais difícil. Mas da maneira que o Palmeiras vem jogando, eu não temo nenhum adversário em nenhuma situação. Porque o Palmeiras encontrou o esquema que favorece os seus jogadores, e os jogadores do Palmeiras são muito melhores que todos os outros do futebol brasileiro. Do futebol sul-americano. Tirando o Flamengo, que aí se equiparam. Então tem tudo para ser essa semifinal, na minha opinião. E vamos lá, jogar mais umas quartas de final, mais um jogo contra o River Plate. Espero que não seja como 2020, aquele sofrimento todo.
Mas se for também o Palmeiras passar, o que importa é o Palmeiras passar. Mas tomara que seja de uma maneira mais tranquila e que vamos às semifinais buscar esse título novamente e tentar o tetracampeonato. Esse foi o Visão de Jogo Podcast, episódio 10. 10 episódios já do Visão de Jogo. Muito obrigado para você que acompanhou, assistiu até aqui, ouviu até aqui, porque é um podcast, eu quero que vocês mais ouçam do que ficam vendo a minha imagem aqui no vídeo. Um grande abraço, uma boa semana. Novamente, hashtag Todos Somos Um está ativa. Estamos juntos com o treinador, com os jogadores, com a diretoria. Só precisa baixar um pouco mais o preço dos ingressos, que aí fica melhor para todo mundo, né? Um grande abraço e até semana que vem. Semana que vem, inclusive, voltamos à programação normal com podcasts aos sábados às 19 horas. Valeu!